E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é uma revisão de hermenêutica jurídica para nossa prova de PP2. Lembrando aqui que a prova. Para só um minutinho. Bora. Lembrando que será permitida a cola inteligente, tá? Nessa cadeira. Os textos que vão ser utilizados é o texto um. Para aí, só um minutinho, gente, para não dar informação de forma equivocada. É o texto um e o texto 4, gente. Vou repetindo aqui, texto um e o texto 4. O texto um ele fala sobre hermenêutica e interpretação jurídica, distinções, tá? Até do autor é o Marcos Geromini Fagundes. Já o texto 4, agora aqui, fala sobre a interpretação jurídica em crise como desafio de direito penal e remodelo a prática jurídica, tá bom, gente? E também as ações que eu passei para você. Peraí, gente. As ações que foi de trabalho em sala de aula foi a DPF 347 e a DPF 54. Tá? A DPF 54 fala sobre anencefalia fetal e a DPF 347 fala sobre o sistema penitenciário brasileiro. Tá bom, gente? Então, bora aqui, gente. Os principais pontos aqui que podem, quem sabe, né, cair na prova de vocês. É aquele básico primeiro ponto da nossa, o que é a hermenêutica jurídica versus interpretação, tá? A hermenêutica em si é a ciência que estuda os métodos, princípios e técnicas de interpretação do direito. Já a interpretação jurídica é a atividade prática de atribuir sentido à norma jurídica, tá bom? Como se fosse a hermenêutica em si, a teoria, e a interpretação, a aplicação prática, tá bom, gente? E é outro ponto também, que para vocês darem uma revisada sobre os métodos de interpretação, né? E aí vou citar alguns aqui, o método gramatical, o literal, o método histórico, o método sistemático, o método teleológico, o método sociológico, porque são esses métodos aí que praticamente foi utilizado no estudo de casos aí das ADPF 347 e ADPF 54, tá bom? Outro ponto também que vocês devem estudar é sobre a teoria subjetiva e a teoria objetiva. A teoria subjetiva é que busca o que é a vontade do legislador e a teoria objetiva é a vontade da lei. É como se fosse o mens legislatórios e o mens legis, né? Vontade do legislador e vontade da lei, tá? E aí vocês têm que buscar o que? Estudar a questão das as suas características, né? Não pega muito tempo. E aí outro ponto da interpretação constitucional. E aí a nova hermenêutica constitucional. Por que, porque o pessoal fala nova hermenêutica? Porque a supremacia constitucional ela exige uma interpretação diferente das normas infralegais. Tá bom, gente? E aí, citando novamente, método gramatical, histórico, sociológico, teleológico e sistemático. Tá? E os princípios agora que eu pedi até para vocês fazerem as atividades em sala de aula. Eu vou citar alguns aqui que eu acho interessante. O princípio da força normativa da Constituição, tá? Que é lá do Conrad Hess, né? Eu posso estar pronunciando errado. É porque a Constituição ela pode ser o quê? Força jurídica obrigatória, tá bom? O princípio da máxima efetividade, vocês podem ver isso lá na DPF 54 e a DPF 347, tá? Ou vinculado ao princípio o princípio da efetividade, né? O que eu posso ver também? O princípio da justeza ou conformidade funcional, tá? A questão dos seus conceitos, tá? O solipsismo judicial é interessante vocês dar esse ponto, verificar, tá? E nesse até falei em sala que essa teoria do solipsismo, eu até citei alguns exemplos atuais, que o judiciário, o magistrado nesse ponto aqui é como se fosse o proprietário no sentido da Constituição, né? E aí só as características do voluntarialismo judicial, subjetivismo sendo aplicado na prática, decisão baseada em opiniões pessoais, até citei o caso daquela homeschool, né, daquele magistrado que foi denunciado no Conselho Nacional de Justiça. Eu falei de uma decisão, de uma sentença do juiz que falou sobre uma entidade que não pode ser considerada entidade religiosa porque não tinha um livro sagrado, tá?
Eu dei esse exemplo em sala de aula. E aí, sobre as ações, né? A DPF 54 e a DPF 347, tá? Sobre o primeiro, a DPF 54, sobre a questão da anencefalia fetal, né? E aí sobre os fundamentos que foram abordados, de princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade da mulher, princípio da autonomia privada e o princípio da proporcionalidade, questão da ponderação, que foi utilizado bastante nisso. E a DPF 347, que é sobre o sistema penitenciário brasileiro, né? Que foi o estado de coisas inconstitucionais, tá? E aí foi utilizado o que, gente? Entendeu o STF que teve vários princípios violados, né? E violências que foram identificadas, questão da superlotação, falta de higiene, falta de atendimento médico, violência, né, psicológica e física, a ausência de condições dignas, e aí os fundamentos que afrontaram, né, sobre essa inércia do Estado, foi o princípio da dignidade da pessoa humana, a proibição de tratamento desumano e integridade física e moral do preso. E aí o STF ele determinou que medidas estruturais, né, para concretizar direitos fundamentais. E aí tem até aquela crítica, né, que o judiciário estaria invadindo competência que seria do Poder Executivo. E aqui busca o quê? A máxima efetividade do princípio dos direitos fundamentais. A máxima efetividade dos direitos fundamentais. Tá bom, gente? Outro ponto aqui que eu posso passar para vocês, principalmente da hermenêutica jurídica do turno, tá? Atenção para vocês aí, interpretação conforme a Constituição, tá bom? As técnicas utilizadas à preservação constitucional da norma, a finalidade de preservar a lei sempre que possível. Garda-me também, dá uma olhada nisso. A turma Tempos, isso aqui agora, para Garda-me, tá? Ideias centrais de historicidade, tradição, a questão da pré-compreensão, isso eu falei em sala de aula, fusão e horizontes, que o intérprete, se ele nunca é neutro, né? Porque a questão da Garda-me é a questão da pré-compreensão de mundo, tá? E aí eu dei até o exemplo de alguns ministros, tá? Vamos supor, Barroso já tem uma pré-compreensão sobre ex-ministro, quer dizer, Barroso, ele já tinha aquela pré-compreensão, né? A questão do usuário, do uso de drogas recreativas, a questão do aborto, e aí ele, é óbvio que caso ele vier pontuar, ele vai falar sobre isso de lado positivo, né? Diferente do ministro no momento. Esqueci que ele é até pastor da igreja presbiteriana, já tem uma pré-compreensão de mundo, é óbvio que ele vai abordar isso de outra visão, divergente do ex-ministro Barroso. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Para fechar, 10 dicas aí para vocês. Solipsismo judicial, tá? A DPF 347, a DPF 54, método de interpretação, teoria subjetiva e teoria objetiva, força normativa da Constituição, máxima efetividade, interpretação conforme a Constituição, justeza ou conformidade funcional, e Garda-me e a questão da pré-compreensão. Tá bom, gente? Eu vou deixar esses apontamentos aí na descrição do vídeo. Fique com Deus, bons estudos e até no dia da prova. Tá bom, gente? Um abraço.